com Jesus e todos nós, unidos na mesma sintonia, somos muita força. A força do pensamento, como disse Jesus, onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei com um dos meus enviados. Quer nos mostrar que o importante não é nem a quantidade, se é 10, 15, 20, 500. O importante é a quantidade que estejam em sintonia. Ou seja, 2 pessoas em sintonia com Jesus vale mais do que 500 pessoas sem sintonia. É muito importante nós sintonizarmos nosso pensamento a Jesus, com muito amor no coração, com sentimentos de gratidão à divindade, gratidão a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, gratidão pela moradia do planeta Terra, pela oportunidade do reencarne, pela oportunidade de nós estarmos juntos hoje, orando e refletindo sobre o Evangelho. Que Jesus possa iluminar nossos corações, fortalecer cada um de nós, abençoar cada lar, todos os lares que aqui se encontram nesta reunião, sejam eles assistidos neste momento, que os bons espíritos possam visitar todos os lares e também todos aqueles com os quais nós entrarmos em sintonia sejam também amparados. Que Jesus possa derramar suas bênçãos, sua luz, em favor de todo o nosso país, de todo o nosso planeta Terra, principalmente onde há sofrimento, onde há dores, onde há revoltas, onde há intrigas, onde há dissensões. Que as bênçãos do Cristo possam ser derramadas a cada canto, levando harmonia, paz, confiança, fé, coragem, discernimento, alegria e amor no coração. Que a tua luz, Jesus, seja com todos nós, nos abençoe, nos proteja nessa reunião de hoje, nos fortaleça nossos pensamentos e sentimentos, nossos corações, e que possamos aproveitar o momento de hoje para refletir sobre o ensinamento do Evangelho. Que Jesus nos abençoe a todos e que assim seja. Graças a Deus, todos juntos, né? Agradecemos a presença de cada um. Agradecer a presença do nosso amigo Dilon, que vai utilizar a palavra hoje, vai refletir com a gente aqui sobre o Evangelho. Vai nos trazer a reflexão. E todos nós juntos vamos também pensar e aprender mais, sair daqui com mais aprendizagem do que entramos. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus. E você, Odilon, está com a palavra. Gratidão, graças a Deus. Boa noite a todas, boa noite a todos que se fazem presente neste momento de reflexão, em que nós vamos, uma vez mais, nos lembrar dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta noite nós escolhemos um tema, é um título de um livro, Amor à Maneira de Deus. Esse livro é de um padre, portanto não é um livro espírita, nem o autor não é espírita, Padre Júlio Renato Lancelotti. E eu peguei o capítulo 1 e achei ele interessante, essa reflexão sobre o amor de Deus, e trouxe aqui para nós refletirmos essa noite. Não sei se conhecem, mas o Padre Júlio Lancelotti é uma pessoa que é bastante apresentada na mídia, nas redes sociais, né? As pessoas estão sempre mostrando ele, porque ele é uma pessoa que, ele desde a época do Covid, né? Antes mesmo ele já trabalhava em favor da questão social, né? Na pastoral
da infância, né? Antes mesmo até de se tornar padre, aos 37 anos. E na época do Covid ele teve uma presença maior com as pessoas em situação de moradores de rua, lá em São Paulo, na Moca. E de lá para cá ele sempre vem, né, atuando nessa área de pessoas que estão abandonadas pela sociedade, pelo governo, muitas vezes, pelas pessoas, pelas famílias, aqueles que estão ali na situação de enfermidade, muitas vezes, pessoas viciadas, pessoas que estão até mesmo com LGBT, né, QI+, enfim, todas aquelas pessoas que estão ali numa situação que às vezes as pessoas se sentem desprezado pela sociedade. E nesse livro, indo agora para o livro, no capítulo 1, ele começa falando de Jesus, né, sobre a natureza do amor de Jesus. Lembrando que Jesus, no dia que ele morreu, aconteceram muitas coisas que assim deixaram muito claro, de uma forma assim muito prática, do que é o amor de Deus, o amor de Jesus. E ele lembra que ele foi aquilo que nós já conhecemos na história de Jesus, que ele foi traído por um discípulo, foi negado por outro e abandonado por todos. E aí ele faz uma provocação. E eu? Né? Como é que eu como é que eu me sentiria numa situação dessa, de traição, de negação, de abandono por todos? E sabendo ele, né, que Jesus sabia que isso ia acontecer, que seus seguidores iam se comportar. Inclusive, alertou eles várias vezes, teve aquela Santa Ceia, que é famosa, onde ali ele falou, né, um de vocês vão trair, outro vai negar 3 vezes, vão abandonar, amedrontados, como é natural no ser humano, né? Nós temos medo e às vezes nós abandonamos. E ele sabia então o que ia acontecer. Então ele pergunta assim: se você, né, ou se eu tivesse convivendo, né, me relacionando com essas pessoas que eram tão próximas de mim e soubesse que essas pessoas no dia seguinte elas iam me tratar diferente, iam me trair, iam buscar outros caminhos, iam me negar, né? E sabendo de tudo isso, né, ele amou aqueles irmãos até o fim. Então mostra assim que Jesus não desiste daqueles que ele ama. O amor de Jesus, ele é teimoso, ele é persistente. E evidencia isso no Evangelho de São Lucas. São Lucas é o evangelista chamado de Vendaval da Misericórdia. E ele apresenta então Jesus como o rosto da misericórdia de Deus aqui na terra. Jesus representou nas palavras de Lucas, né, o rosto de Jesus aqui na misericórdia, aqui na terra. E Jesus conta então as parábolas, né? Tem 3 parábolas até que ele lembra aqui nessa passagem, que demonstra essa misericórdia e ele, nessas parábolas há um encontro, uma confluência de 2 grupos antagônicos, 2 grupos contrários que Jesus se apresentava e fazia suas pregações, né, suas parábolas. Então, de um lado, estavam os cobradores de impostos, os pecadores, ou seja, aqueles hereges, aqueles que sem fé e sem salvação. Então, esses era que estava próximo do Cristo para escutar Cristo. Jesus passava aquela mensagem de consolação, de perdão, de misericórdia, de amor de Deus, e essas pessoas estavam sedentas dessa informação, dessa palavra, desse sentimento. Então, esses estavam do lado de Jesus para escutá-lo. Do outro lado, os fariseus, os mestres da lei, ou seja, aqueles que era tido por eles mesmos e pela sociedade dominante, né, da época, os doutores da lei, né, as pessoas de posses da sociedade, alta sociedade, esses eram tidos assim como mestres, como piedosos,
como pessoas espiritualizadas, religiosos. Era tido assim com aquele pessoal que andava certo, né? Então, é até interessante a gente lembrar, né? Tem um livro, Ave Cristo, que em determinada parte há uma conversa entre algumas pessoas lá que é da elite romana, e eles falam sobre os escravos e dizem assim, o Júpiter, que é o deus, né, que eles honravam na época, eram vários deuses, mas o Júpiter, ele nos quer, ele nos ama e despreza os escravos, por isso eles estão nessa condição de escravidão, porque Deus não vê eles com bons olhos, né? Então nós somos escolhidos de Júpiter. E aí esse pensamento até hoje tem muitos religiosos entre aspas, né, que não são espiritualizados, que têm essa crença, né, que um Deus de privilégios, um Deus que escolhe uma determinada tribo ou um determinado povo em detrimento dos demais. E então essas pessoas que estavam nessa condição, os fariseus, os mestres da lei e tal, eles se aproximavam de Jesus para criticar Jesus, né? Eles estavam do lado ali, enquanto outros se aproximavam para escutar, essas pessoas aproximavam do Cristo para criticar o Cristo. Então ele apresenta 3 parábolas que apresenta, né, o amor misericordioso de Deus, com 3 principais características desse amor. A incondicionalidade, o amor incondicional de Deus, né? Deus não impõe condições. Nós, às vezes, queremos negociar com Deus, né? Queremos fazer de Deus um comércio, queremos receber coisas em troca de outras coisas, né? Eu vou adorar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Em troca, Senhor, eu preciso que faça isso, cura uma doença, que me traga algum benefício material, enfim. Mas Deus não, Deus tem esse amor incondicional. A gratuidade desse amor e a transformação, né, que as parábolas também nos lembram. Então, primeiro, ele diz sobre o amor a todos. E ele narra, então, aquela parábola das 99, né? Das 99 ovelhas. E ele diz assim que quem de vós tem 100 ovelhas e perde uma, e não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. Então é uma pergunta, né? Quem faria isso? Né? 1%, né? Só, uma ovelhinha só que vai se perder e eu vou atrás dela, por quê? Né? Pois Deus faz isso. Por aquela que se perdeu. Veja que não foi o pastor que perdeu, ela se perdeu, e até encontrá-la. E quando a encontra, alegre, põe nos ombros, né? Veja o carinho que ele tem com aquela ovelha. Coloca nos ombros, chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Então, daí a lição que ele traz, né, sobre essa questão daqueles que muitas vezes estão perdidos pela estrada ou se acham abandonados. Assim haverá no céu alegria por um só pecador que se converte, mais do que por 99 justos que não precisam de conversão, né? Não precisa de conversão. Então, essa é. Então, os religiosos ouviam isso e criticavam. Falavam, esse homem, ele nem tinha coragem de falar o nome de Jesus. Este homem recebe pecadores e come com eles. Como é possível uma coisa dessa? E a outra parábola é o amor sem medida, né? Que volta Lucas trazendo, que é aquela das 10 moedas. Uma mulher tem 10 moedas de prata, perde uma e acende uma lâmpada, né? Se uma mulher faz isso, ela não acende uma lâmpada, vai à casa, procura cuidadosamente até encontrar aquela moedinha perdida. Quando a encontra, então reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. E assim eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. De novo ele lembra, né? Aqueles que estão perdidos, né? E lembra que nós devemos nos doar também. Não as pessoas que merecem,
mas aquelas que mais necessitam. Essas pessoas pode ser qualquer um, em qualquer momento. São aquelas pessoas que estão rejeitadas pela maioria da sociedade, muitas vezes. Talvez até mesmo nós olhamos aquela pessoa e achamos que elas não são dignas de receber o amor de Deus e o nosso próprio amor, porque nós temos essa arrogância também, ela não é digna, né? Essa pessoa, ela está numa situação muito difícil, né? É um criminoso, é uma pessoa que não quer se modificar, e daí para isso ele até traz uma história, um caso mesmo acontecido, né, na vida dele, que do Joilson de Jesus, um menino de rua, que quando ele trabalhava como na pastoral do menor, na década de 80, ele vendia santinho lá na escadaria da Catedral da Sé, no centro de São Paulo. E no dia 9 de dezembro de 1983, alguém saiu gritando, pega ladrão, né? Depois que o Joilson furtou uma correntinha. E ele cruzou o caminho de um procurador da República. E eis que com um golpe que ele deu, matou na hora o menino, né, a criança, na frente da Faculdade de Direito, no Largo do São Francisco. Então, o procurador da República, frente à Faculdade de Direito, matou aquele menino porque gritaram pega ladrão, e ele realmente tinha furtado uma correntinha e estava fugindo com ela. A notícia então chegou à pastoral e eles não sabiam quem era o menino. O padre então foi lá, foi com um colega até o IML e lá descobriu que era o Joilson. Então coube a ele providenciar o sepultamento do menino e avisar a mãe, Dona Iraci. Às vezes a gente esquece, né, que as pessoas todos temos mãe, temos pai, temos irmão, temos, independente da nossa condição. E ele foi à favela da Funerária, lá na zona norte de São Paulo, e encontrou a Iraci num barraco que mal ficava de pé. Chegando lá no IML, ele foi verificar a situação antes de levar a Dona Iraci para ver o corpo do filho. E ele estava nu, ensanguentado, após ter sido autopsiado, né? Como é de esperar, estava nu, ensanguentado. Os funcionários do IML, eles não queriam vestir e nem limpar o menino. Diziam, ele é um trombadinha, não somos obrigados a limpar e vestir o corpo de um trombadinha. E na intenção até de minimizar aquilo e poupar a Dona Iraci daquela cena, ele pediu alguns panos ali para que limpasse o corpo do menino. Mas parecia que Joilson nem mesmo era digno desses panos, né? Pano velho para limpar. Então foi que ele pegou umas folhas de jornal, tirou o sangue do corpo, liberado pelo IML, e ele foi então quis velar ele na Catedral da Sé, onde ele trabalhava lá, né, na área social. Mas o cura da pastora da catedral repetiu a mesma conversa do IML. De jeito nenhum vão colocar um trombadinha dentro da catedral. Ninguém nunca foi velado aqui, agora vai ser levado, vai começar justamente com trombadinha, né? Trombadinha era um nome que é conhecido na época, né? Das pessoas, dos meninos que batiam carteira, roubavam os relógios, coisa toda. Acontece então que nem ele, nem a igreja nenhuma aceitou receber o corpo de um trombadinha. Então eles fizeram a missa lá na sede da Pastoral do Menor. Foi o Dom Luciano Mendes de Almeida, bispo, que pela Pastoral do Menor da época fez a missa. Então ele viu o bispo chorar, né? Após ler o evangelho daquele dia. Em verdade eu vos digo, entre todos os nascidos de mulher, não surgiu quem fosse maior do que João Batista. No entanto, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Então é bonito, né, isso aí, né? A pessoa, o trabalho que ele faz. Mas a nossa sociedade era assim, né? A questão de defesa dos direitos humanos, da proteção do menor. Mas e quando o menor é um trombadinha? É bonito falar que se ama a Deus. O problema é quando chega a família dele, né? Durante o tempo, muito tempo, a mídia então chama esse grupo, né, de defensores de criminosos, defensores de trombadinhas, porque eles acreditavam que Joilson e outras crianças, outros menores, que estavam em situação muito parecida com a dele, eram também amados por Jesus, eram defendidos por Jesus, que perdoou até um ladrão
quando foi pendurado numa cruz ao lado da sua cruz. Então, o amor de Deus segue um critério essencial, ele humaniza a vida, qualquer vida. Tudo que desumaniza não vem de Deus. Tudo que separa fraternidade, solidariedade, não vem de Deus. Então, Deus é aquele que ama tudo, a todos. Jesus nos ensina que esse amor existe e que nós podemos vivenciar esse amor, né? Permite as pessoas viverem com dignidade, que diante o desafio, né, que nós vemos é esse desafio da solidariedade. Por fim, ele apresenta uma outra parábola, que é da transformação do amor, né, o amor que transforma, que é aquela parábola também muito conhecida em todos os evangelhos, que está em Lucas também 15, que é aquela do homem que tinha 2 filhos, né, e o filho mais novo pede a parte de herança que cabe a ele, e o pai então divide a herança, e ele partiu e depois esbanjou tudo naquela vida desenfreada. Depois de esbanjar tudo que tinha, ele foi cuidar de porcos, né, alimentava também da comida dos porcos, comia, então ele caiu em si naquele momento e percebeu, né, que ele tinha feito. Falou: quantos empregados do meu pai tem pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Ele partiu de volta para o pai. E lá chegando, seu pai avistou e foi tomado de compaixão. Correu ao encontro, abraçou, cobriu de beijos. E o filho então disse: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço chamar de seu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, colocar ele anel no dedo e sandálias nos pés. Tirou o próprio anel e deu para ele. E matou um novilho gordo e tal, festejou, porque o filho que estava morto voltou a viver, o filho que estava perdido foi encontrado. E começaram a festa. Aí veio o filho mais velho, que estava no campo, ouvindo a barulho e a dança, chamou um dos criados e respondeu a teu irmão que voltou para ele, né? A pergunta que o irmão fez: teu pai matou um novilho gordo porque recuperou seu filho são e salvo. Ele ficou com raiva, não queria entrar, o pai saiu, foi insistir com ele, né? O amor de Deus de novo. E ele respondeu: eu trabalho por ti tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando chegou teu filho, que esbanjou teus bens contra prostitutas, matas para ele o novilho gordo. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar para alegrar-nos, porque teu irmão estava morto, tornou a viver, estava perdido, foi encontrado. Então essa é a história que começa com o filho mais novo de uma família pedindo pai herança, né? Isso é grave na lei judaica, a herança pertence ao filho mais velho, né? E ele estava pedindo antes da morte do pai. E geralmente entregue ao filho mais velho após a morte do filho. E o filho, assim mesmo, o pai atendeu o filho mais novo, que foi embora, e esbanjou e gastou até o último centavo. Mas quando estava assim na pior, né, ele voltou para casa. Pensou na comida, né, pensou na comida que havia na casa do pai. Resolveu que seria melhor voltar para lá. Mesmo que fosse tratado como empregado. Então o pai não se trancou em casa, foi lá encontrar, né? Foi lá, não ficou esperando que o filho pedisse perdão, que beijasse os seus pés, não, ele saiu correndo, veio ao encontro do pai. Abraçou, beijou, devolveu-lhe a roupa, colocou o melhor calçado, perfumou, né? Deu acesso às riquezas da família e colocou no dedo do filho o próprio anel. Parece exagerado, né, isso aí, mas... E o pai tinha 2 filhos, né? Neste momento, então, que o Lucas chama a atenção para o mais velho. Quando este volta para casa depois de um dia de trabalho, estranha o barulho da música e tudo estava tão triste desde que o meu irmão foi embora. O que será que está acontecendo? E o empregado conta a história, o filho mais velho
se recusa a entrar na casa. O pai sai atrás dele, como fez com outro irmão. E o filho desabafa que nunca desobedeceu e que sempre o serviu. Ele não disse nenhuma vez para o pai, eu sempre o amei. Ele fala no serviço e obediência. Era o filho perfeito, mas não tinha o amor. E pobre desse pai, né? Os dois filhos tratavam ele como patrão. Quem trata Deus como patrão nunca vai saber, não vai saber nunca ser filho. Né? Não somos servos nem empregados de Deus. Né? Então, muitas vezes, as religiões levam essa ideia, né, de temor a Deus, de temer a Deus. Ele não precisa disso. Somos filhos e filhas de Deus. Né? E essa é a ideia. Né? Ser filho para Jesus, ser filho não é uma consequência biológica, é ter semelhança com o Pai, né? É ser parecido com Deus. Então, que Deus nos fez assim. Não é só cumprir a sua lei, né? Mas é ter é cumprir a lei de Deus na sua essência, na sua forma mais ampla. Às vezes a gente confunde essa questão da lei de Deus com aquela lei dos homens, né? E Deus nos convida a ser compassivo, a ser misericordioso como Ele é, né? Até compaixão. Né? Deus sente compaixão por nós. Bom, é isso, né? O nosso horário já está 8h27. Né? E essa é a reflexão, né? Do amor de Deus, que nós ainda não compreendemos, né? Nós ainda temos dificuldades, né, de amar. Essas questões que foram colocadas aqui, muitos de nós fazemos mais ou menos, né? Agimos, sentimos mais ou menos dessa maneira, muitas vezes, né? Nós, às vezes, queremos não receber o amor divino para obter vantagens, né? Ou ser o queridinho de Deus. Eu às vezes, tenho essa ideia ainda, né? De Deus, de um Deus que aceita negociar, né? Um Deus que nós confundimos nessa questão da misericórdia, né? E Ele nos convida a ser misericordiosos, a ser compassivos como Ele. Eu acho que o exemplo do Padre Júlio é um exemplo dessa compaixão, né? Em vez de condenar, que sejamos nós misericordiosos. Em vez de criticar, que sejamos novamente misericordiosos. Em vez de rejeitar, que sejamos misericordiosos. Seguir o exemplo que Jesus trouxe em muitas passagens, né? Como fez, por exemplo, o cobrador de imposto, orar, né? Lá no Evangelho de Lucas, que ele, diante de Deus, ele nem ousava levantar os olhos, mas disse, eu sou um pecador, preciso da sua misericórdia. Nós precisamos da misericórdia de Deus para sermos misericordiosos. Misericordiosos, não para recebermos favores. Somos amados por Deus para amar. Deus nos ama para que nós amemos também. Mas não por obrigação, que daí é um amor que não é condicional, né? Mas amar com gratidão e livremente. Muito bem. O filho obediente, o filho mais velho, né? Era obediente, mas ingrato.